qual foi o último assunto que a gente estudou? Qual foi a passagem, né? A passagem bíblica que estudamos desse evangelho? Vou perguntar. Hein, Cauã? Qual foi a passagem que a gente estudou por último? A última quarta-feira? João, capítulo 16. 18. Foi até o 30? 33. Então estudamos o restante dessa passagem de João capítulo 16. E o assunto, qual tu lembra? Qual foi o assunto? Lembra do tema? Não? Quem lembra do tema? O versículo, né? Capítulo 16, do versículo 28 ao 33. Ninguém lembra? Hein, Gilvan? Não lembra? Enzo? Ele lembra? Só porque eu ia dar outro DVD que acertasse, outra fita de DVD. Não, tá dentro, mas não é o jeito. Aflições e paz. Foi aflições e paz. Foi pertinho, mas. Aflições e paz, que foi o último assunto. Aí de João capítulo 16, do versículo 28 até o 33. Vamos ler essa passagem. Vou pedir para Hannah. Hannah, leia aí para nós essa passagem. João capítulo 16, versículo 28 até o 33. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deste mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabeis todas as coisas e não precisam de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E no capítulo 17, Jesus continua falando com seus discípulos. Então nós vamos ler todo o capítulo 17. E o assunto de hoje, a oração intercessória de Jesus. É o assunto do nosso estudo de hoje. É um assunto que está bem fundamentado no que o capítulo 17 narra. Então, o capítulo 17, ele narra acerca da oração intercessória de Jesus, e orando ao Pai Celestial. Então vamos orar, pedindo a Deus que Ele abençoe esse nosso tempo de estudo. Oremos. Senhor e Deus e Pai,
quero agora pedir que o Senhor conduza essa nossa leitura do capítulo 17 do Evangelho de João, e vamos aqui a ler essa narrativa que fala sobre a oração intercessória do Senhor Jesus Cristo. A oração que o Senhor Jesus fez ao Senhor quando esteve com seus discípulos, ali já se despedindo deles. Então peço que seja um tempo proveitoso, seja um tempo de aprendizado acerca dessa oração de Jesus. Então eu te peço, em nome dele, amém. Essa oração do Senhor Jesus Cristo, ela tem 3 partes. Então são 3 partes que podemos aqui observar naturalmente. Então, naturalmente vemos essas 3 divisões dessa oração intercessória do Senhor Jesus Cristo. E a primeira parte, a primeira divisão, Jesus ele ora por si mesmo. Ele ora por si mesmo. Ele ora pelo seu ministério ao Pai. Nos versículo 1 ao 5. E nessa primeira parte da oração, Jesus ora para que o Pai o glorifique. Essa primeira parte da oração de Jesus, ele pede isto, para que o Pai o glorifique. Então leiamos, versículo 1. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então, o Senhor Jesus Cristo se levanta, ele estava junto com seus discípulos, ele levanta seus olhos ao céu e diz, Pai, é chegada a hora. Que hora é essa, que Jesus Cristo aqui fala? Que ele está, que hora é essa, Chegada a hora. Que tempo é esse? A morte do Senhor Jesus. Estava, chegando o Senhor Jesus morrer numa cruz. E ali ele iria glorificar o Pai. Iria glorificar o Pai Celestial. Porque ali ele iria era culminar a sua missão que ele veio realizar aqui na terra. Ele veio à terra para fazer a obra da redenção, a obra redentora. Então estava chegando, chegando essa hora, esse momento. E ele diz: é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Continuando, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Eu queria ver aqui uma outra versão, e quem tiver uma outra versão, possa ler aqui para nós. Quando ele diz, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Quem tem outra versão aí? Em vez de carne, tem aí um outro termo. Fala lá, como é que tem o teu aí? Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade e lhe concede a vida eterna a cada um daqueles. Pronto. Eu pedi para que a gente pudesse entender como ele se refere à carne. Está se referindo à humanidade, Está se referindo à humanidade quando ele fala aqui sobre toda a carne.
né, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então o Senhor recebeu, né, esse poder do Pai sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna. E o Senhor Jesus, né, concedesse a vida eterna no seu nome. No seu nome. Então, Jesus, ele, na sua oração, declara isso. E no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam. Quem? Né? Que te conheçam? Aqueles que o Pai deu para Cristo, para o Filho. Aqueles que o Pai, né, levou ao Filho Jesus para crerem nele. Então ele fala, né? Que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então o Senhor Jesus aqui nos diz isto, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Esse verbo, conheçam, ele está no presente do subjuntivo, para indicar um conhecimento crescente. Então esse verbo ele tem esse sentido, né? Ele aqui está indicando um conhecimento crescente acerca do Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele escolheu aqueles que estavam, né, determinados para a vida eterna, conhecerem o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqueles que receberam a vida eterna, né, por meio, né, do Senhor Jesus Cristo, eles estão, né, conhecendo, estão tendo esse conhecimento crescente acerca de Deus Pai, que Ele é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho. Então o que isso nos ensina? Que Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então o que dá a vida eterna? O Pai. O Pai deu o poder a quem? Para que o homem pudesse obter a vida eterna? Por meio de Cristo. Deu a Cristo, e por meio de Cristo o homem obtém, alcança a vida eterna. Então vemos aqui Jesus Cristo, né, declarando isso, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui é um texto, é um ensinamento que refuta aqueles que creem na unicidade de Deus, aqueles que seguem essa doutrina, melhor dizendo, da unicidade de Deus. O que é isso? Que Deus é uma só pessoa. É só uma pessoa. Deus não é mais de uma pessoa. Deus é só uma pessoa. Então tem uma corrente evangélica que segue essa doutrina, que segue essa teologia. Por isso que eles negam a divindade de Jesus. Eles dizem não, Jesus não é igual a Deus, Jesus não é Deus. Eles pregam isso. Por quê? Porque Deus é só um. Aí vai pegar no Antigo Testamento, pega lá Deuteronômio capítulo 6, quando lá Moisés ensina, né? Ouve Israel, teu único Deus, mostrando, né, ali que Deus é uma só pessoa. Mas quando lemos, né, vamos lendo a Bíblia, quando a gente chega no Novo Testamento, então a Deus se apresenta como? Em três pessoas.
subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus aqui ele dá esse ensinamento, né? Que ele é igual ao Pai, que Jesus Cristo é Deus, ele é o Deus vivo, assim como o Pai Celestial é o único Deus vivo, também Jesus é o único Deus vivo, o único Deus vivo. Então, prosseguindo, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, primeiramente, vemos Jesus orando por si mesmo, né? Então ele ora para que o Pai o glorifique. Depois, ele ora por seus discípulos. Vemos no versículo 6 até o 19. E nessa segunda parte da oração, Jesus ora para que seus discípulos sejam guardados do mundo e do mal. Esses discípulos que ele ora são os discípulos do seu tempo. São os discípulos que ele chamou para caminhar com ele. Então foram os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então ele ora por esses discípulos. Leiamos versículos 6 ao 19. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido e saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Quem foi o filho da perdição? Quem era esse filho a que está se referindo, esse filho da perdição? Judas, né? Judas Iscariotes. Foi o único dos discípulos que ele ali chamou, no início do seu ministério, que se perdeu. Os outros, o Senhor os guardou. Mas Judas não. Ele se perdeu. Judas, ele traiu o Senhor Jesus, né? E isso aconteceu porque para que a Escritura se cumprisse. Continuando, versículo 13. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, né? Então o Senhor prometeu isso anteriormente a eles, né? Que a gente já leu anteriormente. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus, ele pede, né? Ele pede para que não os tires do mundo. Ele pede ao Pai, ele roga ao Pai para que não tirassem, né, os seus discípulos do mundo, mas que os livres do mal. Então Deus poderia já
tirar os seus discípulos do mundo, os crentes, né, do mundo, os discípulos de Jesus, poderia o Senhor, né, muito bem tirá-los do mundo, para que não sofressem, né, o mal, não estivesse na presença do mal. Mas essa não foi a oração do Senhor Jesus. Ele não pediu, né, para tirá-los, né, do mundo. Né? Uma vez um irmão já falou, dizendo para mim, pastor, o Senhor, né, deveria nos tirar, né, logo desse mundo, para a gente não passar, né, por essas coisas, né, que a gente vê no mundo, tanta coisa errada, tanto mal e tudo. Né? Então, o Senhor era para nos tirar desse mundo, era para nos tirar quando na nossa conversão o Senhor nos arrebatasse, né, para não viver nesse mundo caído. Né? Mas essa não foi a oração de Jesus para os seus discípulos. O que ele diz? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então essa foi a oração de Jesus aqui, pelos seus discípulos, né, junto ao Pai, que os livrasse do mal e continuasse, né, a vida deles no mundo, mas que Deus os livrasse do mal. E não são do mundo, né, diz verso 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, os discípulos de Jesus não são mais desse mundo. Então, aqueles que creem em Jesus, aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, eles não são mais do mundo. Como o Senhor Jesus também não é do mundo. Não era do mundo, não veio desse mundo, né? Veio do céu. Então, assim como os discípulos não são do mundo, assim também o Senhor. Então aqui a gente pode tirar um ensinamento aqui para nós. Um grande ensinamento. Se nós não somos desse mundo, então não devemos compactuar com esse mundo. Nós não podemos pensar como esse mundo pensa. Nós não podemos seguir a filosofia de vida desse mundo. Não é verdade? Por quê? Porque nós não somos do mundo. Quem são do mundo? Os incrédulos. Aqueles que ainda não creem em Jesus. Eles são desse mundo. Por isso que eles fazem as coisas desse mundo. Eles seguem o rumo desse mundo. Eles seguem os rudimentos desse mundo. Mas nós não devemos seguir. Por isso nós devemos estar sempre lutando, né, contra o mundo. Não deixar que o mundo entre na nossa vida. Não deixar que o mundo entre no nosso coração. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Assim como Cristo não era quando estava na terra, também nós não somos. Nós que seguimos ao Senhor Jesus. Por isso, nós não devemos, né, compactuar com esse mundo, né, seguir os rudimentos desse mundo. Versículo 17, continuando a sua intercessão. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Tremendo, né? Tremendo esse ensinamento, essa declaração do Senhor Jesus. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus Cristo aqui rogou, junto ao Pai, pelos seus discípulos, para que santificassem na verdade, né? A verdade do Pai. Que verdade é essa que ele fala? É a tua palavra. Então essa foi a oração do Senhor Jesus. Que Deus Pai santificasse os seus discípulos na verdade, na palavra dele. Santificasse os seus discípulos na palavra do Senhor. Então é por meio da palavra de Deus que somos santificados. Por meio da palavra do Senhor. Por isso que o crente, ele tem que estar sempre buscando a palavra de Deus na sua vida. O crente tem que estar sempre se alimentando dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Para que ele possa se santificar. Então não tem outro meio, né,
pelo qual o crente é santificado. Não tem outro meio. O único meio é por meio da palavra. É por meio da palavra que nós somos santificados. É por meio da palavra que eu vou santificar os meus pensamentos. É por meio da palavra que eu vou purificar meu coração, os pecados. É por meio da palavra que eu vou santificar as minhas atitudes, a minha conduta de vida, o meu andar. É por meio da palavra. É por meio do ensinamento da palavra. É por meio da orientação da palavra de Deus que eu vou me santificar. Essa palavra santificar significa separar. Separação. Santificação, ela significa isso, separação. Separação para quem? Para Deus. Para Deus. É uma vida separada para Deus. Então nós temos que ter uma vida separada para Deus. Dia por dia, nós temos que estar nos separando para Deus. Separando, né? Do quê? Do pecado, desse mundo. Para Deus, para o Senhor. E quem vai nos separar, vai nos santificar? Ó, a palavra de Deus. Desde que ela foi escrita, tentaram destruí-la. Ao longo da história da Bíblia, muitos tentaram destruir essa palavra. O mundo tentou destruir. Os inimigos de Deus tentaram destruir. Os demônios tentaram destruir. Por que eles tentaram destruir? Porque essa palavra aqui é por meio dela que o homem é santificado para Deus. Para Deus. Por isso que o diabo tem essa palavra. Por isso que o diabo é um arqui-inimigo dessa palavra. Porque essa palavra é o único meio pelo qual o homem é santificado e separado para Deus. Por isso, essa foi a oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, A verdade. E continuando, versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E a última parte, ele ora por todos os crentes de todos os tempos. A última parte da oração do Senhor Jesus, a última parte dessa oração intercessória dele. Ele ora por todos os crentes de todos os tempos. Versículo 20, ele diz: e não rogo somente por estes se referindo aos seus discípulos, do seu tempo, os discípulos que ele chamou, ali, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então o Senhor Jesus Cristo já orou pelos futuros discípulos dele, pelos futuros crentes. Ele orou até para aqueles que nem haviam nascido ainda, para crer no seu nome. Ele já orou. Aqui, amados, Jesus orou por mim e orou por todos vocês aqui crentes. Há 2000 anos atrás, antes de morrer numa cruz, ele orou por nós aqui. Olha que maravilha. Ele orou por todos nós aqui. Por isso nós estamos aqui hoje, reunidos em nome dele. Porque ele orou ao Pai. Orou aqui por nós. Então ele diz, e não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles pela tua palavra hão de crer em mim. Então, amanhã, aqueles que se converterão amanhã, ou depois, o Senhor já orou. Já orou por eles.
já intercedeu por eles junto ao Pai. Versículo 21. Para que todos sejam um, como um, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Então nessa oração, nessa parte, né, Jesus ele ora pela unidade espiritual dos crentes. Pela unidade espiritual dos crentes. No versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha que bonito isso aqui. Tremendo isso aqui. Então a oração que o Senhor fez por todos os crentes de todas as épocas, ele orou por essa unidade espiritual. Assim como ele, né, ele tinha a comunhão com o Pai, assim como o Pai tinha com o Filho tinha com o Pai, que havia essa unidade do Pai com o Filho com o Pai, ele roga que nós, né, tenhamos essa unidade também com o Pai e com o Filho. Então nós temos essa, ele rogou para, né, que houvesse essa unidade espiritual, que nós, né, tivéssemos essa unidade espiritual com o Pai e com o Filho. Por isso que ele nos ensinou, quando, né, orarmos ao Pai, devemos pedir em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos essa unidade com o Pai e com o Filho, através do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele rogou por isso, né? Ele rogou. Por isso, irmãos, que no Novo Testamento há muitas exortações acerca da unidade entre os cristãos, para que haja a unidade entre os crentes, porque nós estamos unidos com o Pai e com o Filho, né, Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Por isso que há muita exaltação para que tenhamos, né, união entre nós. Para que essa unidade espiritual que já existe entre nós seja manifestada, né, de forma visível entre nós. Vamos só ler alguns textos. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Vamos ler. Primeiramente Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler do começo até o versículo 6, que fala da unidade, né, do Espírito. A unidade que tem que haver entre os crentes. E diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Né? Então o apóstolo Paulo aqui ensinando, exortando acerca da unidade, né, espiritual entre os cristãos. Vamos ler também Filipenses. Nós estudamos nos domingos à noite, né, o livro de Filipenses.
E vamos ler o que diz Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Ele diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, outro texto que fala acerca da unidade, acerca da união entre os cristãos. Né? Então, isso é possível porque o Senhor rogou, Ele orou para que houvesse essa unidade espiritual entre os crentes, entre os discípulos, entre nós. Continuando a narrativa, no versículo 24, né? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Né? Então, quando Jesus Cristo ele diz, quando eu estiver, também eles estejam comigo. Ele está falando de que lugar? Onde é que Jesus está agora nesse momento? Quando Jesus ressuscitou, né, passou 40 dias com os discípulos, ele foi para onde? No céu. Ele está junto do Pai celestial. Então o Senhor Jesus aqui orou, né? Ele orou dizendo, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, então aqueles que o Pai, né, deu a Cristo, então são aqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, né, que o Pai, né, os levou a Cristo para crerem, se converterem e terem a vida eterna. Então Jesus está se referindo a esse, né? Então, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. O Senhor Jesus está lá no céu, está lá na glória, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Esse trecho aqui é um trecho de grande consolo, um grande consolo para aqueles que perdem parentes crentes, daqueles que morreram em Cristo, irmãos que morreram em Cristo. Esse é um grande consolo para os que ficam. Por quê? Porque os que morrem em Cristo estão agora com Ele, lá nos céus, na sua glória. Esse texto é um grande consolo, né? É um grande consolo para mim, que perdi há um mês atrás a minha querida cunhada, que morreu na fé, que morreu crendo em Jesus, e sabendo que ela está agora com o Senhor, porque o Senhor orou por ela também. Orou por ela. Então, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, Cristo agora está lá no céu, também eles estejam comigo. Então todos aqueles que creem em Jesus estão com Ele agora no céu. Estão com Ele, vivinhos da Silva. Estão contemplando o Senhor Jesus. Estão descansando de todas as suas dores, fardos, luta contra o pecado. Estão agora lá, vendo a face do Senhor, contemplando a glória do Senhor Jesus. Está lá com Ele, porque Ele orou. E nós também, né, quando partimos dessa vida, vamos estar com Ele, porque Ele orou por isso, para estarmos com Ele para sempre, aonde Ele está. E 25, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Então o mundo não conheceu o Pai,
O mundo, né, ele não conhece a Deus Pai. O mundo, ele rejeita o Filho, Jesus, né? E versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Né? Olha que final, né? Tremendo, né? Que conclusão da oração que Jesus aqui faz, né? A sua oração intercessória que ele aqui faz, né? Então ele conclui a sua oração, né? Dizendo isto: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então o Senhor, né, revelou o Pai aos discípulos, aos seus seguidores, revelou, né? Ele revelou ao seu nome, e lhe farei conhecer mais, né? Para que o amor com que me tens amado, né, o Pai tem amado o Filho, esteja neles, nos discípulos, em nós, e eu neles esteja. Olha que diferença lindo. Lindo isso aqui. Essa oração que o Senhor fez pelos seus discípulos, que ele fez por nós, junto ao Pai Celestial. Então, recapitulando, né, os pedidos de Jesus. Ele ora para que o Pai o glorifique, que os crentes sejam guardados do mundo e do mal, pela santificação dos crentes, pela unidade espiritual dos crentes, para que os crentes estejam com Ele no céu, a fim de contemplar a glória do Senhor e dela participar. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso tempo, que é a nossa comunhão. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui tão abençoado que o Senhor nos deu. Obrigado pelo Senhor ter nos trazido aqui hoje, por esse local de culto, esse espaçozinho que há tantos anos nós temos te adorado, temos estudado a tua palavra, conhecendo mais a Ti. E hoje nós tivemos mais esse tempo, depois de 4 meses de isolamento, longe desse local aqui de culto, o Senhor nos trouxe novamente. Louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor poupou a tua igreja, o Senhor nos poupou, nos livrou do mal, nos livrou dessa doença, tem nos protegido dessa doença, Senhor. Porque o Senhor tem um propósito ainda com essa igreja, em nosso meio, que é para te adorar, te louvar, para testemunhar do Senhor, de estar levando essa palavra ainda para essa comunidade do PECEM, que muitos ainda não te conhecem, Pai, não conhecem o Pai Celestial. Então, muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos concedido a tua salvação, a tua graça, e ter nos escolhido, Pai, para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos leve agora em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Então, boa noite, irmãos.